Jamais faça isso, senão você perderá Cristo do seu coração. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a centralidade que Cristo deve ter no nosso coração. E existe uma coisa que, infelizmente, a gente acaba fazendo e a gente perde Cristo do nosso coração. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Isso que a Bíblia nos ensina. Então, a todo momento, à nossa volta, durante a nossa vida, no nosso dia a dia, há várias coisas que tentam tirar Cristo do centro do nosso coração. Mas existe uma coisa específica que a gente mesmo acaba provocando e fazendo com que a gente perca de vista aquilo que é o nosso bem maior, que é o próprio Jesus. Isso a gente vai ver no livro de Mateus 6, a partir do versículo 19. Então, vamos ler e reflita sobre isso. Eu creio que é muito importante nos dias atuais a gente pensar que Cristo tem que ser o centro do nosso coração. Então vamos para o texto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bom, qual que é o contexto desse texto? Logo antes, Jesus estava falando sobre jejum, oração, e depois desse capítulo ele vai falar sobre preocupações da vida. Então aqui, Jesus está trazendo uma mensagem para eu e você cristão, que vivemos nesse mundo terreno. E a primeira coisa que a gente vê no texto, que é muito interessante, é essa comparação das coisas terrenas que são passageiras e das coisas celestiais, das coisas de Deus que são eternas. A gente consegue comparar isso. Muitas pessoas às vezes vão ter uma interpretação errada desse texto, achando que Deus está falando que você não pode ser rico, que você não pode ter bens na terra. Mas não é isso que ele está falando. O cerne da questão que Jesus está tratando no texto é onde está o seu coração. Seu coração está nas coisas terrenas que se destroem, que se desfazem, que são passageiras, ou nas coisas eternas de Deus? É isso que a gente tem que refletir aqui nesse texto. Hoje a gente sabe que no mundo atual a comercialização, as coisas materiais, elas se tornaram muito presentes na vida, né, no desejo da vida das pessoas. As pessoas querem ter carro, querem ter casa, cada vez mais cedo. Os jovens estão querendo cada vez mais cedo ter coisas grandiosas, fazer coisas grandiosas na Terra. E isso muito também pela tecnologia, pelas redes sociais. A gente vê e causa essa comparação das vidas das pessoas. Ah, aquele fulano lá já tem 22 anos, mas já tem uma Lamborghini, já é milionário, e eu aqui no emprego comum, CLT. E, enfim, a gente acaba fazendo essas comparações e criando esse desejo cada vez mais pelas coisas terrenas. E aí que mora o problema, porque quanto mais a gente deseja as coisas terrenas, menos espaço a gente tem para as coisas celestiais. E o nosso trabalho é em vão, porque, como disse o texto, as coisas terrenas elas são passageiras, a traça ela corrói, ela destrói. E não há problema em você querer ter coisas aqui na Terra. Isso é bom, você tem que buscar a melhoria, você tem que buscar essas coisas. Mas o problema aqui está no que nós chamamos de hiperfoco. Cara, o quanto que eu vejo de gente falando assim: não, se eu não for médico, a minha vida tá acabada, tô destruído, é melhor eu nem ter nascido se fosse assim. Não, se eu não conquistar tal sonho, se eu não conquistar tal coisa, já era minha vida, eu não vou viver mais, porque eu dependo daquilo. As pessoas estão criando uma dependência nas coisas materiais dessa terra, que são passageiras, que passam rápido, e elas estão trocando isso. Elas estão deixando de acumular coisas eternas, coisas celestiais. Eu vejo, cara, as pessoas hiperfocando demais. Elas colocam o propósito da vida dela em ter coisas nessa terra. Colocam o propósito na vida delas em ter carro, em ter casa, em ser milionário. E o problema disso é que quando você coloca o propósito da sua vida numa coisa tão passageira, tão fútil, você acaba perdendo Cristo do centro do seu coração. Entende? O que eu tô querendo dizer aqui é que não é que você não deva ter essas coisas, não deva conquistar, mas você não pode colocar um hiperfoco. Fazer da sua vida o propósito máximo da sua vida nas coisas materiais dessa terra. Buscar essas coisas como um propósito de vida. A gente tem que ter como propósito de vida as coisas celestiais, as coisas eternas que não são passageiras, que são para sempre. A gente tem que
colocar nossa mente nessas coisas, colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Outro problema que eu vejo também que acaba causando é a perca de identidade. Porque a pessoa... Você já viu esses famosos que, às vezes, eles, vamos supor, são atores, jogador de futebol, alguma coisa acontece na vida deles que eles perdem essa carreira e eles querem simplesmente não estar mais vivos, porque perderam o propósito de vida, porque acham que a vida deles, a identidade deles se resume ao que eles fazem, ao trabalho deles, ao que eles têm. E isso, não, às vezes, não é culpa do indivíduo, mas sim da sociedade que coloca isso na cultura de que somos julgados pelo que fazemos e pelo que temos. A nossa identidade está atrelada ao que temos, ao que possuímos e ao que fazemos. Mas a Bíblia não vai dizer isso. A nossa identidade ela tem que estar centrada em Cristo. O que eu sou não depende do que eu faço. O que eu sou não depende do que eu tenho, mas sim do que Cristo diz que eu sou, que somos filhos de Deus. E essa perca de identidade acaba a pessoa tendo uma crise existencial, porque ela às vezes perde o emprego e acha que a vida dela está acabada, que ela não é mais ninguém na vida. E então elas confundem o ofício, que é o que elas fazem, com o chamado, com a identidade delas. Então, o que eu quero que você reflita aqui é: você tem colocado seu coração nas coisas eternas, nas coisas celestiais? Ou você está se perdendo na busca incessante pela riqueza, na busca incessante pelas coisas materiais dessa terra, pelos tesouros que tem nessa terra, e se perdendo na sua identidade, se perdendo no seu chamado, naquilo que Deus diz que você é? Isso pode trazer um grande problema. Então, assim, busque, se organize, planeje, mas não coloque hiperfoco nisso. Não ache que se você não se tornar aquilo que você quer, que você deseja, se você não estiver trabalhando no lugar que você quer e deseja, a sua vida está acabada. Você não é mais ninguém. Se preocupe em buscar coisas celestiais, as coisas que não perecem, e atrelar sua identidade a Cristo Jesus. Quanto mais você der espaço, quanto mais você acumular, mais desejar, hiperfocar em querer ter as coisas materiais, Cristo vai se perdendo no seu coração. E quando você menos perceber, você está ali, numa crise existencial, sozinho, e se achando indigno de viver porque você perdeu o propósito da sua vida, que era conquistar uma Ferrari. Então, assim, gente, reflita sobre isso, que Cristo possa ser o centro do seu coração. Busque acumular tesouros nos céus, busque acumular coisas que são eternas, porque muitas vezes você está perdendo de viver grandes coisas no Senhor, porque você está dando espaço demais para as coisas terrenas, acumulando tesouros demais no seu coração. O texto vai dizer no verso 21 que onde está o nosso tesouro, é aí que está o nosso coração. Então, onde está o seu coração? Seu coração tem estado em Cristo ou na terra, nas coisas materiais dessa terra? Reflita sobre isso, porque se você demorar demais pode ser tarde e você perder Cristo do seu coração, que é o bem maior que você tem, e que é o supridor de todas as coisas, que é aquele que nos guia nesse mundo perverso, nesse mundo maligno, depravado. Beleza? Espero ter te ajudado. Se te ajudou e você quiser apoiar esse canal, você pode estar fazendo isso no primeiro link da descrição. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal para ter mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.